Passo agora a palavra para Flávia Fusco, minha grande amiga Flávia. Flávia é psicóloga, supervisora clínica, 20 anos atuando no SUS, seja na linha de frente mesmo, ali atendendo um por um que chega pela porta do SUS, seja estudando, seja quantificando dados, dando aula, enfim, o SUS norteia a vida da Flávia, aí nos últimos 20 anos. Ela é mestre em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, é também coordenadora e professora de cursos de pós-graduação, tanto na Santa Casa de São Paulo, referência, todo mundo sabe que a Santa Casa de São Paulo é uma referência, né, em termos médicos, enfim, de estudos, e também no Hospital Sírio-Libanês. Então, Flávia, com muita alegria, alegria extra, porque é minha amiga, passo a palavra para a Flávia, que vai destrinchar um pouquinho aqui, desmistificar um pouco a relação psicodinâmica entre aquele que agride e a vítima da agressão. Flávia, a palavra está com você, uma honra. Beatriz, obrigada. A honra é minha de estar aqui, não só por dividir a mesa, né, com a doutora Valéria, a doutora Fernanda, mas queria agradecer, então, a você, ao Ciprofaz, a Valéria, a Yolanda, ao Cristiano também. Eu vou compartilhar, vocês só me avisem se está aparecendo. Está aparecendo? Então, vamos lá. Eu fiquei pensando um pouco que recorte que eu daria, né? Por conta do tempo e de ser um assunto tão complexo. Então, eu levantei algumas questões que eu acho importante, talvez das principais, talvez de serem desmistificadas com relação à violência. Acho que a Valéria trouxe bastante coisa, coisas muito importantes. Então, para começar, eu não vou falar violência doméstica, eu chamo de violência intrafamiliar, e só explicar para vocês porque dessa opção não é certo nem errado, mas porque eu não vou falar da violência apenas no ambiente doméstico, né? Eu vou chamar de violência intrafamiliar qualquer tipo de relação que tenha um alto grau de afetividade. Então, muitas vezes, essa agressão, ela pode se dar entre um namorado com uma namorada, eles moram separados, e essa violência também acontece. Nos artigos, a gente encontra quase sempre violência intrafamiliar e doméstica como sinônimo, tá? Então, só para avisar um pouco aí porquê da minha escolha de violência intrafamiliar, porque eu não estou falando necessariamente dentro de casa, eu estou falando de relações que não necessariamente dizem respeito ao espaço doméstico. Eu trouxe alguns dados só para justificar e introduzir por que da violência intrafamiliar e qual a diferença das questões psicológicas quando você está falando de uma agressão com alguém com quem você se relaciona, né? Que é muito diferente de uma agressão sofrida por um estranho à vítima. Então, 76%, né, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do anuário de 2019, eram autores conhecidos das vítimas, 41% eram ou o atual marido, companheiro ou namorado, e uma porcentagem importante dessas mulheres ainda eram agredidas pelos ex-companheiros, ex-maridos e ex-namorados. Tá? Então, muitas dessas mulheres apontam o agressor como sendo conhecido da vítima e 42% dessas mulheres foram vítimas dentro da própria casa. Então, nós estamos falando de uma violência cometida por pessoas que são conhecidas a nós, que convivem com a gente. Bom, eu sou psicóloga, né? Então vou fazer um recorte aí da psicologia. Eu queria fazer uma distinção, a violência psicológica, como a Valéria citou, ela é um tipo de violência, mas as consequências psicológicas afetam negativamente as vítimas que sofrem qualquer tipo de violência, tá? Seja ela violência física, seja ela violência sexual. Então, a violência psicológica, ela é um tipo, mas as consequências psicológicas afetam todas as mulheres ou crianças ou adolescentes que sofrem qualquer tipo de violência, né? A violência psicológica, então, ela pode ser uma ação ou uma omissão, né, que causa dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento em qualquer esfera da pessoa agredida, e ela pode incluir insultos, humilhação, manipulação afetiva e também a privação arbitrária da liberdade, impedindo essa mulher de trabalhar ou impedindo
de que ela cuide da sua aparência pessoal, né? E aqui muitas vezes aparece no discurso algo como cuidado, né? Você é tão bonita, mas eu quero que você seja bonita só para mim. Eu não gosto que você chame atenção. Eu tenho medo que você pode causar, né? Então, o discurso vem no sentido de cuidado, mas na verdade é uma privação arbitrária e que acaba causando muitas consequências. A violência psicológica, ela pode ser a mais sutil na forma de aparecer socialmente, mas não por isso ela é a menos danosa, porque justamente a violência psicológica, ela não deixa marcas físicas, ela não deixa marcas visíveis, e até por conta disso, ela tende a se arrastar por anos. Primeiro porque muitas vezes a mulher não se reconhece, tem muita dificuldade de entender, né, ou de clarear se ela está ou não sofrendo uma violência psicológica, e por conta também de não deixar marcas visíveis, né, e a maneira como a gente se comunica no mundo é muito pela fala, pelo corpo, por aquilo que é concreto, né? Então, muitas vezes, as pessoas no entorno da vítima não conseguem sequer imaginar que ela esteja sofrendo uma violência psicológica. E ela também, por conta disso, ela pode ser a mais perversa. Por quê? Porque ela é invisível aos olhos. Então, se ela é invisível aos olhos, a sociedade acaba não reconhecendo esse tipo de violência. Quais são as consequências psicológicas, né, decorrentes de qualquer tipo de violência? Então, muitas mulheres acabam desenvolvendo distúrbios do sono, ansiedade, depressão, falta de concentração, irritabilidade, acabam desenvolvendo comportamentos autodestrutivos, uso e abuso de substâncias e tentativas de suicídio. Por que que eu coloquei grifado tentativas de suicídio? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, violência é fator de risco para suicídio. Tá? Então, isso não é pouca coisa. Uma mulher que sofre violência, claro, junto com determinados outros fatores de risco, ela pode ter um risco aumentado para uma tentativa de suicídio. E crianças e adolescentes também vão apresentar, podem apresentar, sim, medo da morte, ansiedade, depressão. Se for adolescentes, podem ter fuga de casa, tentativa de suicídio. Crianças, isso aparece muitas vezes num choro, sem motivo aparente. Crianças e adolescentes que sofrem violência sexual, uma criança, dependendo da idade, pode ter um interesse precoce por brincadeiras de cunho sexual. E também, principalmente nos adolescentes, o uso e abuso de substâncias. Eu fiquei pensando, né? O que falar, né, dessas tantas questões aí que acabam envolvendo as questões psicológicas e dessa dinâmica? Eu acabei considerando alguns pontos que eu vou entendendo, não só no combate à violência, mas trabalhar para prevenção e promoção, alguns pontos que eu considero como pontos chaves. Então, acho que uma coisa importantíssima, que eu sempre faço questão de ressaltar, são os pressupostos, às vezes errados, referente às dinâmicas envolvidas em situações de violência. Tem um colega psicólogo, Flávio Urra, que até escreve um capítulo sobre isso no livro, onde ele, entre outros autores, vão falar da patologização da violência. O que é a patologização da violência? É você entender, por exemplo, que uma briga entre o casal, por exemplo, é um problema exclusivamente daquele que agride e daquele que sofre a agressão. E isso vem muito atrelado à ideia de que aquele que agride possui um transtorno mental. Então, como que isso aparece nas nossas falas? Vamos pensar como isso aparece no cotidiano. Ah, ele agrediu uma mulher. Ele é um psicótico? Ele é um psicopata? A gente vai ouvindo termos de cunho científico, né, da área da saúde mental, da área da psiquiatria, que vão associando esses homens a transtornos mentais. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, assim, muito importante. Nós não temos na literatura pesquisas substanciosas que relacionam um homem agressor com possuir um transtorno mental. O que nós temos são características. Então, por exemplo, a gente verifica nesses homens algumas características: impulsividade, pessoas com baixa tolerância à frustração,
mas isso são características, inclusive características que qualquer um de nós pode ter, e que não faz da gente necessariamente um abusador. Tá? Então, acho que essa é uma premissa importante, porque se a gente patologiza esta violência, a gente recai, então, naquela história de que é um problema de marido e mulher, logo não se mete a colher. E a violência, então, ela cai na sua pior forma na questão do âmbito privado, que a Valéria também citou. Isso deixa de ser entendido como um tema e como um assunto público, né? E aí depois eu falar um pouquinho da ideia, né, que as pessoas têm do homem que agride, né, um pouco dos mitos. Então, pensar sobre esse viés da patologia é, é promover muito pouco, é pensar numa assistência que a gente chama de medicalizada e uma assistência fragmentada. Então, o que é uma assistência medicalizada e fragmentada? Se o problema é só seu, isso não está inserido numa estrutura, né, nos aspectos históricos, sociais e culturais, primeiro, o problema se torna individual. Então, eu patologizo isso. Segundo, se eu patologizar desta maneira, seria muito mais fácil. Porque se você tem se você está, por exemplo, com ansiedade, se você está, sei lá, com um transtorno depressivo, a gente associa medicamento com psicoterapia. E a ideia é que os sintomas vão desaparecendo e você vai melhorando desse quadro. Se eu entendo a violência sob esse viés psicopatológico, bastaria um remédio. Eu dou um remédio, eu medicalizo esse indivíduo e a violência cessaria, né? E aí, então, na verdade, nós nem precisaríamos, por exemplo, estar aqui discutindo, porque talvez, se a gente olhar sob esse enfoque, talvez isso não se tornasse tão complexo, né? Seria uma saída, talvez, um pouco, não sei se é mais fácil, mas talvez mais viável de se cuidar disso rapidamente, sem tanta discussão. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é essa associação, tá? São homens comuns, os agressores. São homens do dia a dia, tá? São homens que estão dentro das nossas casas, nossos colegas, pais, irmãos e filhos. E aí, o ciclo da violência, sem uma intervenção, e aqui eu não estou falando só de intervenção psicológica, seja ela uma intervenção no âmbito da saúde, uma intervenção jurídica, ela tende a se agravar e ela tende a se intensificar. Eu não me lembro, realmente, assim, tantos anos atendendo, ou se aconteceu, foi raro, de atender alguma mulher vítima de violência e essa violência ter cessado de livre e espontânea vontade, ou seja, sem algum tipo de intervenção, ou de um profissional, ou institucional, e de qualquer âmbito. Então, a gente precisa pensar que esse ciclo, e muito da ideia de que a mulher não sai, né? Se ela quisesse mesmo, ela conseguia ajuda. Se ela quisesse, ela poderia sair desse ciclo de violência. Acho que a gente precisa entender, do ponto de vista emocional, psíquico, o que essa violência causa. Primeira coisa, qualquer tipo de violência, ela corrói o estado emocional da vítima. É como se esse estado emocional ele fosse sendo corroído. E essas mulheres, ou crianças ou adolescentes também que são agredidos, eles vão perdendo a capacidade de reação. E aí nós vamos vendo isso nas falas, né, no dia a dia, né, nos atendimentos com essas mulheres, onde elas falam coisas do tipo: acho que isso é assim mesmo, acho que nada pode ser feito. E aí é muito interessante, porque muitas vezes essas mulheres, para poder talvez dar conta da sua angústia, da sua ansiedade, elas acabam comparando o tipo de violência sofrido por ela com outras mulheres. Coisas do tipo: mas ele pelo menos só me bateu uma vez, ele me xinga, mas e a minha vizinha? E a minha prima que apanha feio? Então, isso vai minimizando esse lugar dessa violência que essa mulher vai sofrendo. E aí, muitas vezes, elas entendem que é assim mesmo. Ou então, a clássica frase: homem é assim mesmo, né? A gente sabe como isso funciona. O que é isso? A mulher ela vai ficando incapacitada de reagir e de procurar uma rede de apoio. Até porque essa rede de apoio da mulher, ela tende a se afastar dela. A gente vai ver isso. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente, de novo, né, patologiza isso, ou não reconhece
essas condições, essas consequências emocionais em vítimas de violência, a gente consegue assisti-las de uma maneira muito pouco emancipatória, né? Então, do ponto de vista psicodinâmico, o que acontece nessas relações de violência? Geralmente, aquela pessoa que sofre violência, ela vai normalizando um circuito, tá? Como um padrão razoável de se construir um relacionamento ou de estar num relacionamento, né? Então, ela vai normalizando isso, então é assim mesmo, é assim que funciona, e aí ela vai entendendo que determinados comportamentos, como uma agressão, seja ela de que ordem for, é algo razoável de se ter nessa relação. É algo que pode ou não ser tolerado. Só que, em contrapartida, ainda que há uma tentativa de normalizar esse circuito de relacionamento, elas trazem sim sentimentos de vergonha, de culpa e de estigmatização. E aí eu pensei um pouco, né? Como que esses sentimentos vão aparecer? Fiquei pensando, como é que a gente pode trazer isso de novo, pensando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí eu pensei que essas expressões, na verdade, essas sensações, esses sentimentos vividos por essas mulheres, elas vão aparecer no cotidiano através de expressões ambivalentes. E todos nós já ouvimos, de alguma maneira, ou já presenciamos, enfim. E aqui eu queria deixar claro uma coisa: a ambivalência é um fenômeno humano. Tá? A gente tem que ter muito cuidado para não entender a ambivalência como contraditório, no sentido da contradição de que talvez essa mulher não esteja falando a verdade. Porque se ela estivesse falando a verdade, ela teria certeza e ela mostraria uma certeza na expressão dos seus sentimentos. Então, como que essas expressões ambivalentes vão aparecendo no cotidiano? Casos, por exemplo, que todo mundo já viu, já presenciou ou soube de alguém, quando ela fala que quer se separar, depois ela se arrepende, volta atrás. Então, as mulheres fazem a denúncia, depois elas gostariam de retirar essa denúncia. Na prática clínica, por exemplo, com crianças e adolescentes, eles fazem esse relato da violência e depois eles se calam, eles emudecem, né? Então, eu queria marcar essa questão da expressão ambivalente, que a gente está falando de relações com um alto grau de afetividade, né? O que é esse alto grau de afetividade, onde essa ambivalência, ela aparece sim, e ela é esperada. A gente está falando de pessoas, de mulheres que se relacionam com homens, que não necessariamente só agridem. Por quê? Porque aquele que agride também consegue, sim, em muitos momentos, oferecer carinho, oferece cuidado, oferece proteção. Então, você tem, muitas vezes, um jogo perverso com essa mulher, né? E esse jogo vai dando essa conotação ambivalente. Então, não vamos entender a ambivalência como ela não sabe o que ela quer da vida, ela está brincando com a nossa cara, porque é dessa maneira que isso vai aparecendo socialmente. E aí uma coisa super importante é que por conta dessa ambivalência, a rede de proteção também dessas mulheres, essa rede tende a se afastar. E aí isso vale para... E aí eu não estou falando de uma rede formal institucional. Aí eu estou falando para colega de trabalho, para quem tem uma amiga, para prima, para vizinha. Essa ambivalência vai fazendo com que quem está no entorno dessa vítima, ela vai se afastando, porque na leitura, né, dessas pessoas que estão à volta dessa mulher, ela não sabe o que quer, ela brinca com coisa séria, tá? Então, eu acho importante que a gente corrobore essa ambivalência. E que eu, ao cuidar de uma pessoa que sofreu violência, seja uma colega, uma amiga, numa instituição de saúde, numa instituição jurídica, onde você vai fazer essa escuta, que você suporte essa ambivalência. Então, isso é muito do que eu falo para os profissionais de saúde, né? Não só na clínica, mas na porta de entrada do SUS, para as equipes de acolhimento. Quem está cuidando desse tipo de situação, desse tipo de tema, é preciso suportar essa ambivalência e não entender como contraditório, abrindo brecha para: será que se fosse verdade, ela já não teria feito a denúncia? Ou coisas do tipo:
Só agora? Faz 5 anos que ela está sofrendo violência? Por que agora? Será que é verdade? Então, o quanto essa ambivalência na prática vai também ajudando a colocar em xeque, muitas vezes, a palavra dessa mulher. E aí tem um dado que eu gostaria de falar para vocês, que é a ideia de que toda mulher que quer sair de uma relação de violência, ela encontra apoio. Muito disso não é verdade. Nós temos experiências e nós temos relatos, eu até trouxe algumas frases de pacientes no final da minha apresentação, onde a agressão, quando é cometida, uma mulher que sofre um estupro, é agredida na rua por um estranho. A família, o entorno dessa mulher, tende a se unir, o entorno tende a apoiar essa pessoa, enfim, ampará-la. Uma situação muito diferente acontece quando a violência é praticada, como é a maioria, por conhecidos e familiares. Porque daí o silêncio predomina. Então, o silêncio, como as pessoas não sabem o que fazer, têm dificuldade de entender, duvidam dessas mulheres também, o silêncio acaba sendo um grande alívio para todos. Tá? Uma conotação bem diferente que é dado quando essa mulher não sofre uma violência em casa. E isso também tem muito a ver com a ideia de que a família é um local privilegiado exclusivamente de cuidado, de proteção, e a família é entendido como um local sagrado. Então, se essa mulher ela é agredida dentro deste local que é sagrado, como é que eu vou falar alguma coisa? Então, acho que são um dos principais pontos para a gente pensar nessas questões, no trato com essa questão da violência. Algumas frases são proferidas, né, que a gente já ouviu falar, ou nós mesmos já falamos. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Ela também não é fácil. Ou então ela tem uma personalidade difícil. Como se ter uma personalidade difícil fosse uma justificativa para uma pessoa ser agredida. Então, essas são frases que todos nós falamos, ouvimos ou pensamos em determinados momentos, né? Então, gente, aos olhos de muitos profissionais e da sociedade, né, de maneira geral, isso pode parecer contraditório, essa ambivalência, essa ideia de que essas mulheres não sabem o que querem. O que nós temos que entender é que todos nós estamos enredados nessas construções históricas e culturais. E a violência, ela ocorre sob esse contexto histórico e cultural, a qual todos nós estamos, inclusive quem trabalha com violência. Então, do ponto de vista de saúde mental, acho que é importante pensar que, acho que é assim, por exemplo, na área da medicina, se você mede a febre, está com 37,5, 38, é considerado febre. Se você pica o dedo e dá um X número, você está pré-diabético. Isso são os marcadores biológicos. Do ponto de vista de saúde mental, o principal marcador é a autonomia de uma pessoa. A autonomia em saúde mental, ela é tida como um marcador central para cuidado, para tratamento, tá? E acontece que a autonomia em mulheres e crianças e adolescentes que sofrem com a violência, essa autonomia fica fortemente afetada. Então, não só a violência em si, mas a maneira como essa violência é tratada, ela invisibiliza essa mulher. Por quê? Porque a gente vai invisibilizando essa ambivalência do ponto de vista psíquico, né? Então, acho que entender essa expressão como uma consequência da violência sofrida é algo muito importante para a gente pensar no combate à questão da violência. Acho que essa é uma das principais questões do ponto de vista desse enredamento que a violência vai fazendo. Acho que um outro ponto principal em várias culturas, no Brasil isso é muito forte, a ideia de que o ciúmes ainda é associado ao cuidado e ao amor. Então, a ideia de desvincular, porque é como se o ciúmes passasse um pano, né, para situações de violência. E eu também chamo a atenção para o nosso discurso das mulheres. O quanto o discurso das mulheres também mantém esse lugar, né? Porque todas nós estamos inseridas nessa mesma estrutura. Então, nós também, muitas vezes, sem perceber, a gente vai tendo falas
que vão corroborando com essas ideias. Será que ela não fez nada? Ela é uma pessoa difícil? Não sei, é estranho, ela fala, depois ela desfala, ela não sabe o que é. Então, isso não se trata apenas dos homens. Por isso que discutir violência é um convite a todos, né? Porque quem morre dentro de casa são as mulheres, mas os homens morrem na rua, por violência urbana, por violência de trânsito, mas também muito por conta dessa estrutura machista. Então, por exemplo, no trânsito, quantas vezes você já não viu, presenciou ou estava junto, né? Onde acontece ali, um fecha o outro, um não buzinou, o outro fez cara feia, um chegou o outro, né? Eles saem, vão discutir, porque não levam desaforo para casa. Se eu não reagir, eu sou um frouxo. Então, você vai tendo uma série de características, né, que também vão fazendo com que esses homens também vão sofrendo com essa violência, só que talvez numa outra esfera. Tá? Então, a promoção e a prevenção inclui, sim, os homens. Isso é um convite a todos. Eu queria só falar a respeito a questão da rede dessa mulher, né, que vai se afastando. Acho que uma coisa muito comum, e aí eu vou falar de uma experiência pessoal. Há uns 18 anos atrás, 20 anos atrás, eu atendi num programa específico de violência sexual contra crianças e adolescentes, algumas mulheres adultas. E nós atendíamos esse programa, era um programa da USP, e nós atendíamos os abusadores. Tá? Então, eu era uma das psicólogas que atendia não só vítimas de violência, mas os abusadores. E quando eu tive que começar a atender, eu falava, meu Deus, como é que eu vou atender esses homens? Né? Como que eles vão chegar? Eu vou ficar sozinha, né, na sala com eles? Quem são esses caras? E, na verdade, isso é um mito que dura até hoje. A gente tem a ideia de que aquele que abusa é o cara que vai chegar para você, né, xingando, super agressivo. Eu achava que eu ia ser ameaçada, só que não, né? Então, muitas vezes, esses homens são homens do nosso cotidiano, né? E acho que essa ideia do abusador como monstro, aí eu quero deixar claro que é um monstro no sentido caricato, que é aquele que vai devorar todo mundo, é aquele que vai agredir todo mundo. Isso não é verdade, né? Então, muitas vezes, ele sabe sim quem ele vai agredir. E geralmente é essa mulher companheira, pode ser uma filha, enfim. Então, é importante a gente desmistificar isso, porque senão a gente encontra muitas vezes questões como: será que é verdade? Ele é tão trabalhador, veja, se associa, né, uma condição à outra. Será que é verdade? Ele é tão bom pai. Você acha que ele teria coragem de praticar essa violência? Né? Então, isso é um mito, de que você, né, vai ver ou encontrar esse agressor como um cara, assim, que vai chegar, que vai ser agressivo com todo mundo, que ele vai agredir todo mundo, que ele vai te dar medo, né? Então, muitas vezes a gente ouve isso, nossa, mas ele era tão romântico, nossa, ele parecia tão cuidadoso, e isso, obviamente, vai fazendo com que, muitas vezes, a palavra dessa mulher seja desacreditada. Né? Então, acho que essa associação, assim como a associação de uma pessoa que agride com o transtorno mental, acho que são pontos importantíssimos, né, para que a gente fique atento. E aí, pensando, né, qual seria a tarefa de todos nós enquanto sociedade, já que todos nós estamos inseridos nessa rede, inclusive eu, vocês, todo mundo que trabalha com isso. Acho que a principal questão é nós estarmos atentos para não nos enredarmos no próprio julgamento. Que significa o quê? Como que eu não me enredo no julgamento? Escutando o meu próprio julgamento. Tá? Então, eu não tenho... Deixa eu só ver que acho que está acabando aqui, já estou acabando a apresentação. Então, eu não tenho a pretensão de nunca, em nenhum momento, julgar, né? Mas eu tenho a pretensão, sim, de que a gente possa escutar o nosso próprio julgamento. E aí, quando eu escuto o meu próprio julgamento, eu consigo oferecer uma escuta um pouco mais aberta e um pouco mais qualificada para essas pessoas que vão procurando ajuda. Eu trouxe algumas frases, então, que eu publiquei no livro, de pacientes que eu atendi, que vão exemplificando bastante alguns pontos que a gente discutiu aqui, né?
Então, é uma mulher, deixa eu só puxar isso aqui. Então, ela fala o seguinte: ele me empurrou do carro, pois ficou nervoso. Eu sei que eu não deveria iniciar uma discussão enquanto ele dirigia. Então, uma mulher que foi jogada do carro em movimento pelo companheiro. Veja a frase dela: eu sei que eu não deveria iniciar uma discussão. Logo, ela sofreu esse tipo de violência por conta dela mesma, né? Porque ela provocou. Peraí. A ideia de que toda mulher que quer sair de uma situação de violência encontra uma rede de proteção, inclusive dentro da própria casa. É melhor você voltar para sua casa, minha filha, pois quem vai querer uma mulher de quase 30 anos separada? Essa foi uma moça de quase de 29 anos que chegou no serviço de saúde. Ela sofreu a agressão pela primeira vez, foi a primeira agressão física dela, que ela sofreu pelo marido. E aí, quando ela sofre essa agressão, ela vai procurar o pai, né, na tentativa de buscar ajuda. E aí, então, o pai fala isso, que era melhor ela voltar para casa, porque quase 20 anos separada. E aí, então, ela consegue chegar até o serviço de saúde. Porém, vale ressaltar que ela conseguiu chegar até o serviço de saúde, porque depois de uma negativa dessa, né, e de tamanho descuido, né, de uma filha que vai buscar essa proteção e houve algo nesse sentido, eu diria que a maioria das mulheres já parava aí. A maioria já nem conseguiria chegar em outro local para pedir ajuda. Tá? E ela bem que me provocou. Ou você acha que ela é santa? Então, que foi um homem de 42 anos que abusou sexualmente de uma adolescente de 15 anos. Então, só para finalizar, acho que uma coisa que eu queria falar, que é super importante, é que assim, se você conhece alguém, ou se você, né, também está ouvindo a gente nesse momento e está passando por uma situação dessa, normalize do ponto de vista emocional a sua ambivalência. Normalize a sua dificuldade para que você não normalize a ideia de que você ou de que você está louca, sabe? Ou de que você é incoerente. Né? Então, a ideia de, quando eu falo normalizar, é dar voz para essa ambivalência. E a partir disso, eu consigo, talvez, buscar outros recursos. E se você também está ao lado de uma pessoa que sofre algum tipo de violência, ou que você desconfie dessa violência, é muito importante suportar, né, esse vai e vem, esse falo, não falo, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Porque senão é justamente nesse discurso, né, nessa vertente, nesse aparecimento dessa questão emocional, que a rede ela vai se corrompendo, ela vai se corroendo e ela vai se afastando, então, mais ainda. Né? Acho que é isso. Não sei se eu passei muito do tempo, né? Não sei, enfim, se ficou claro. Mas é isso, eu gostaria de deixar um convite a todos, né, para que a gente possa discutir e poder entender um pouco como esses aspectos vão se mostrando no cotidiano, vão se mostrando na clínica, né, para que a gente não normalize a ideia da mulher que é louca ou da mulher que não sabe o que quer, né, nessa ambivalência emocional de quem sofre a violência. Né? Flávia Fusco, Eu falei excepcional. rápido, né? Eu falei muito rápido, com Não, medo de ter. tá ótimo, tá ótimo, tá muito didático, muito claro. Daí por isso que eu sempre, assim, ressalto a importância para quem trata de gênero, para quem estuda gênero, para quem trabalha com gênero, não só para gênero, para tudo, na verdade. Necessidade dos operadores do direito, eu acredito que a Valéria, a Fernanda, a Yolanda, né, a Valéria Ferreira também, elas vão concordar comigo, a necessidade de ouvir outras ciências. Porque o direito, a gente tem uma tendência a se encerrar em si mesmo. O Cristiano vai concordar também comigo. Eu acredito que sim, já que estuda bastante os operadores do direito. E existe uma necessidade muito grande de abrir, de ouvir o que as outras ciências têm para dizer. Porque se não for assim, a gente não consegue combater, por exemplo, a violência de gênero.
né? Então, veja, a gente tem aqui os aspectos que a Valéria Scaranci traz, os aspectos jurídicos, sociais também, culturais também, mas o aspecto dessa dinâmica entre aquele que agride e aquele que é agredido, ou aquela que é agredida, é muito importante para conseguir compreender minimamente a questão da violência de gênero. E eu queria destacar uma fala da Flávia, que é o seguinte, quando ela coloca que a violência aumenta o risco de suicídio. E também reforçando o que a Valéria Scaranci falou, e o que eu coloquei no começo desse evento, que é a questão da democratização da violência de gênero. Essa semana aqui, a gente teve, isso foi divulgado no mundo inteiro, uma entrevista com a Meghan Markle e com o príncipe Harry, em que ela disse explicitamente que pensou em cometer suicídio por conta da violência, eu vou colocar aqui a expressão da Flávia, intrafamiliar, no sentido de que ela não sofreu violência do esposo, né, do príncipe Harry, ela sofreu violência patrimonial, psicológica, daquele entorno dela, ali, da família real. Não nomeou, não disse que era A, B ou C, mas ela deixou muito claro que ela pensou em suicídio, em tirar a própria vida. Ela estava grávida, inclusive, né? Então, veja, se dentro da família real acontece isso, e aqui um ponto importante, essa violência que também a princesa Diana sofreu lá atrás, essa violência está marcada por uma questão muito importante, que é a questão racial. Isso é muito evidente. Meghan Markle sofreu o que sofreu, está sofrendo as consequências pelo fato de ser negra. Isso é fato, não é só pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser mulher e negra. Então, eu gostaria aqui de deixar, assim, registrar muito meus agradecimentos em nome da carreira, em nome do Simprofaz, para você, Flávia, por ter trazido aí esses elementos que normalmente a gente não atenta, especialmente a questão da ambivalência, né? O que é contraditório e o que é ambivalência? São dois conceitos absolutamente distintos, né? E que eu acredito que a gente tenha que atentar, até para poder acolher minimamente quem passa por uma situação grave, que infelizmente a gente sabe que no Brasil, né, como em outros vários países, pode gerar aí o ápice da violência, que é o feminicídio.